Título 6. Da proteção de dados pessoais. Capítulo 1. Da organização das serventias. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 79. Os responsáveis pelas serventias extrajudiciais deverão atender às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, Lei número 13.709, de 2018, independentemente do meio ou do país onde os dados estão localizados, obedecendo a seus fundamentos, seus princípios e suas obrigações concernentes à governança do tratamento de dados pessoais. Parágrafo 1º. Deverão ser cumpridas as disposições previstas na LGPD e nas diretrizes, nos regulamentos, nas normas, nas orientações e nos procedimentos expedidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, com base nas competências previstas no artigo 55J da LGPD. Parágrafo 2º. O cumprimento às disposições especiais do capítulo 1 da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, do título 2 do livro 2 deste capítulo, não será prejudicado pelo disposto na LGPD. Artigo 80. O tratamento de dados pessoais destinado à prática de atos inerentes ao exercício dos respectivos ofícios, consistentes no exercício de competências previstas em legislação específica, será promovido de forma a atender à finalidade da prestação do serviço, na persecução do interesse público e com os objetivos de executar as competências legais e desempenhar atribuições legais e normativas dos serviços públicos delegados. Artigo 81. Ratifica-se a criação, pelo provimento número 134, de 24 de agosto de 2022, no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, da Comissão de Proteção de Dados, CPD/CN, de caráter consultivo, responsável por propor, independentemente de provocação, diretrizes com critérios sobre aplicação, interpretação e adequação das serventias à LGPD, espontaneamente ou mediante provocação pelas associações. Artigo 82. Os responsáveis pelas delegações dos serviços extrajudiciais de notas e de registro, na qualidade de titulares das serventias, interventores ou interinos, são controladores no exercício da atividade típica registral ou notarial, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Parágrafo único. Os administradores dos operadores nacionais de registros públicos e de centrais de serviços compartilhados são controladores para fins da legislação de proteção de dados pessoais. Artigo 83. O operador a que se refere o artigo 5º da LGPD é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, externa ao quadro funcional da serventia, contratada para o serviço que envolva o tratamento de dados pessoais em nome e por ordem do controlador. Seção 2. Da governança do tratamento de dados pessoais nas serventias. Artigo 84. Na implementação dos procedimentos de tratamento de dados, o responsável pela serventia extrajudicial deverá verificar o porte da sua serventia e classificá-la de acordo com o capítulo 1 do título 1 do livro 4 da parte geral deste Código de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça, classe 1, 2 ou 3, e, observadas as regulamentações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, fazer a adequação à legislação de proteção de dados conforme o volume e a natureza dos dados tratados, de forma proporcional à sua capacidade econômica e financeira para aporte e custeio de medidas técnicas e organizacionais, adotar ao menos as seguintes providências. Inciso 1. Nomear encarregado pela proteção de dados. Inciso 2. Mapear as atividades de tratamento e realizar seu registro. Inciso 3. Elaborar relatório de impacto sobre as suas atividades, na medida em que o risco das atividades o faça necessário. Inciso 4. Adotar medidas de transparência aos usuários sobre o tratamento de dados pessoais. Inciso 5. Definir e implementar políticas de segurança da informação.
Inciso 6. Definir e implementar política interna de privacidade e proteção de dados. Inciso 7. Criar procedimentos internos eficazes, gratuitos e de fácil acesso para o atendimento aos direitos dos titulares. Inciso 8. Zelar para que terceiros contratados estejam em conformidade com a LGPD, questionando-os sobre sua adequação e revisando cláusulas de contratação para que incluam previsões sobre proteção de dados pessoais. E, inciso 9, treinar e capacitar os prepostos. Seção 3. Do mapeamento das atividades de tratamento. Artigo 85. O mapeamento de dados consiste na atividade de identificar o banco de dados da serventia, os dados pessoais objeto de tratamento e o seu ciclo de vida, incluindo todas as operações de tratamento a que estão sujeitos, como a coleta, o armazenamento, o compartilhamento, o descarte e quaisquer outras operações às quais os dados pessoais estejam sujeitos. Parágrafo 1º. O produto final da atividade de mapeamento será denominado inventário de dados pessoais, devendo o responsável pela serventia. Inciso 1. Garantir que o inventário de dados pessoais contenha os registros e fluxos de tratamento de dados com base na consolidação no mapeamento e das decisões tomadas a respeito de eventuais vulnerabilidades encontradas, que conterão informações sobre a linha A, finalidade do tratamento, a linha B, categorias de dados pessoais e descrição dos dados utilizados nas respectivas atividades. A linha C, identificação das fontes de obtenção e coleta dos dados pessoais. A linha D, base legal. A linha E, descrição das características dos titulares. A linha F, se há compartilhamento de dados com terceiros, identificando eventual transferência internacional. A linha G, categorias de destinatários, se houver. A linha H, prazo de conservação dos dados. E a linha I, medidas de segurança organizacionais e técnicas adotadas. Inciso 2, elaborar plano de ação para a implementação dos novos processos, dos procedimentos, dos controles e das demais medidas internas, incluindo a revisão e criação de documentos, bem como as formas de comunicação com os titulares e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, quando necessário. Inciso 3. Conduzir avaliação das vulnerabilidades, Gap Assessment, para análise de lacunas em relação à proteção de dados pessoais no que se refere às atividades desenvolvidas na serventia. Inciso 4. Tomar decisões diante das vulnerabilidades encontradas e implementar as adequações necessárias e compatíveis com a tomada de decisões. Inciso 5. Atualizar, sempre que necessário, não podendo ultrapassar um ano, o inventário de dados. E, inciso 6, arquivar o inventário de dados pessoais na serventia e disponibilizá-lo em caso de solicitação da Corregedoria Geral de Justiça, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais ou de outro órgão de controle. Parágrafo 2º. O responsável pela serventia extrajudicial poderá utilizar formulários e programas de informática adaptados para cada especialidade de serventia para o registro do fluxo de dados pessoais, abrangendo todas as fases de seu ciclo de vida durante o tratamento, tais como coleta, armazenamento e compartilhamento, eventualmente disponibilizados por associações de classe dos notários e dos registradores. Seção 4. Da revisão dos contratos. Artigo 86. A serventia deverá revisar e adequar todos os contratos que envolvam as atividades de tratamento de dados pessoais às normas de privacidade e proteção de dados pessoais, considerando a responsabilização dos agentes de tratamento prevista em lei, observando os seguintes procedimentos. Inciso 1. Revisar todos os contratos celebrados com os seus empregados, incluindo a obrigatoriedade de respeito às normas de privacidade e proteção de dados nos contratos ou em regulamentos internos. Inciso 2. Revisar os modelos existentes de minuta de contratos e convênios externos que envolvam atividades de tratamento de dados pessoais, incluindo o compartilhamento de dados. Inciso 3. Elaborar termos de tratamentos de dados pessoais para assinatura com os operadores, sempre que possível, incluindo as informações sobre quais dados pessoais são tratados, quem são os titulares dos dados tratados, para quais finalidades e quais são os limites do tratamento.
Inciso 4. Incluir cláusulas de descarte de dados pessoais nos contratos, convênios e instrumentos congêneres, conforme os parâmetros da finalidade pública e as necessidades acima indicadas. Inciso 5. Elaborar orientações e procedimentos para as contratações futuras, no intuito de deixá-los em conformidade com a lei de regência. E, inciso 6, criar procedimentos de auditoria regulares para realizar a gestão de terceiros com quem houver compartilhamento de dados pessoais. Artigo 87. Os responsáveis pelas serventias extrajudiciais deverão exigir de seus fornecedores de tecnologia de automação e de armazenamento a adequação às exigências da LGPD, quanto aos sistemas e programas de gestão de dados internos utilizados. Seção 5. Do encarregado. Artigo 88. Deverá ser designado o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, conforme o disposto no artigo 41 da LGPD, consideradas as seguintes particularidades. Inciso 1. Os responsáveis pelas serventias extrajudiciais poderão terceirizar o exercício da função de encarregado mediante a contratação de prestador de serviços, pessoa física ou pessoa jurídica, desde que apto ao exercício da função. Inciso 2. A função do encarregado não se confunde com a do responsável pela delegação dos serviços extrajudiciais de notas e de registro. Inciso 3. A nomeação do encarregado será promovida mediante contrato escrito a ser arquivado em classificador próprio, de que participarão o controlador, na qualidade de responsável pela nomeação, e o encarregado. E, inciso 4, a nomeação de encarregado não afasta o dever de atendimento pelo responsável pela delegação dos serviços extrajudiciais de notas e de registro, quando for solicitado pelo titular dos dados pessoais. Parágrafo 1º. Serventias classificadas como classe 1 e classe 2 pelo capítulo 1 do título 1 do livro 4 da parte geral deste Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça poderão designar encarregado de maneira conjunta. Parágrafo 2º. A nomeação e contratação do encarregado de proteção de dados pessoais pelas serventias será livre escolha do titular das serventias, podendo, eventualmente, ser realizada de forma conjunta ou ser subsidiado ou custeado pelas entidades de classe. Parágrafo 3º. Não há óbice para a contratação independente de um mesmo encarregado por serventias de qualquer classe, desde que demonstrável a inexistência de conflito na acumulação de funções e a manutenção da qualidade dos serviços prestados. Seção 6. Do relatório de impacto. Artigo 89. Ao responsável pela serventia incumbe cuidar para que seja realizado o relatório de impacto à proteção de dados pessoais referente aos atos em que o tratamento de dados pessoais possa gerar risco às liberdades civis e aos direitos fundamentais do titular, de acordo com as orientações expedidas pela ANPD. A elaboração do relatório deverá se atentar às seguintes instruções. Inciso 1. Adotar metodologia que resulte na indicação de medidas salvaguardadas e mecanismos de mitigação de risco. Inciso 2. Elaborar o documento previamente ao contrato ou convênio que seja objeto da avaliação feita por meio do relatório. Inciso 3. Franquear, a título de transparência aos afetados, a possibilidade de se manifestarem a respeito do conteúdo. E, inciso 4. Elaborar o documento previamente à adoção de novos procedimentos ou novas tecnologias. Parágrafo 1º. Para o cumprimento das providências de que trata o caput do artigo, poderão ser fornecidas pelas entidades representativas de classe modelos, formulários e programas de informática adaptados para cada especialidade de serventia para a elaboração de relatório de impacto. Parágrafo 2º. Serventias classe 1 e 2 poderão adotar modelo simplificado de relatório de impacto conforme orientações da CPD/CN/CNJ. Para a simplificação do documento. Na ausência de metodologia simplificada, adotar-se-á o relatório completo. Parágrafo 3º. Serventias classe 3 adotarão o modelo completo de relatório de impacto, conforme instruções metodológicas da CPD/CN/CNJ. Seção 7. Das medidas de segurança
técnicas e administrativas. Artigo 90. Cabe ao responsável pelas serventias implementar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, nos termos do artigo 46 e dos seguintes da LGPD, por meio de: inciso 1. Elaboração de política de segurança da informação que contenha: a linha A, medidas de segurança técnicas e organizacionais; a linha B, previsão de adoção de mecanismos de segurança desde a concepção de novos produtos ou serviços, security by design; a linha C, plano de resposta a incidentes. Inciso 2. Avaliação dos sistemas e dos bancos de dados em que houver tratamento de dados pessoais e ou tratamento de dados sensíveis, submetendo tais resultados à ciência do encarregado pelo tratamento de dados pessoais da serventia. Inciso 3. Avaliação da segurança de interação de sistemas. Inciso 4. Análise da segurança das hipóteses de compartilhamento de dados pessoais com terceiros. E, inciso 5, realização de treinamentos. Artigo 91. O plano de resposta a incidentes de segurança envolvendo dados pessoais deverá prever a comunicação pelos responsáveis por serventias extrajudiciais ao titular, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ao Juiz Corregedor Permanente e à Corregedoria Geral de Justiça, CGJ, no prazo máximo de 48 horas úteis, contados a partir do seu conhecimento de incidente que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, com esclarecimento da natureza do incidente e das medidas adotadas para a apuração das suas causas e mitigação de novos riscos e dos impactos causados aos titulares dos dados. Artigo 92. A inutilização e a eliminação de documentos em conformidade com a tabela de temporalidade de documentos prevista na seção 1 do capítulo 1 do título 2 do livro 3 da parte geral deste Código de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça serão promovidas de forma a impedir a identificação dos dados pessoais neles contidos. Parágrafo único. A inutilização e a eliminação de documentos não afastam os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, em relação aos dados pessoais que remanescem em índices, classificadores, indicadores, bancos de dados, arquivos de segurança ou qualquer outro modo de conservação, adotado na Unidade de Serviços Extrajudiciais de Notas e de Registros. Artigo 93. O responsável pela serventia extrajudicial, sempre que possível, inciso 1, digitalizará os documentos físicos ainda utilizados e, inciso 2, armazenará os documentos físicos que contenham dados pessoais e dados pessoais sensíveis em salas ou compartimentos com controle de acesso. Parágrafo único. Após a digitalização, o documento físico poderá ser eliminado, respeitados as disposições e os prazos definidos na seção 1 do capítulo 1 do título 2 do livro 3 da parte geral deste Código de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça. Seção 8 do treinamento. Artigo 94. As serventias deverão realizar treinamentos para a implementação da cultura de privacidade e proteção de dados pessoais, bem como para a capacitação de todos os envolvidos no tratamento de dados pessoais sobre os novos controles, processos e procedimentos, observando o seguinte: inciso 1. Capacitar todos os trabalhadores da serventia a respeito dos procedimentos de tratamento de dados pessoais. Inciso 2. Realizar treinamentos com todos os novos trabalhadores. Inciso 3. Manter treinamentos regulares, de forma a reciclar o conhecimento sobre o assunto e atualizar os procedimentos adotados, sempre que necessário. Inciso 4. Organizar, por meio do encarregado e eventual equipe de apoio, programa de conscientização a respeito dos procedimentos de tratamento de dados, que deverá atingir todos os trabalhadores. E o inciso 5. Manter os comprovantes da participação em cursos, conferências, seminários ou qualquer modo de treinamento proporcionado pelo controlador aos operadores e ao encarregado, com indicação do conteúdo das orientações transmitidas. Parágrafo único. O responsável pela serventia extrajudicial poderá solicitar apoio à entidade de classe para a capacitação de seus prepostos. Seção 9. Das medidas de transparência e atendimento a direitos de titulares. Artigo
Artigo 95. Como medida de transparência e prezando pelos direitos dos titulares de dados, deverá o responsável pela serventia elaborar, por meio do canal próprio encarregado, se terceirizado, e ou em parceria com as respectivas entidades de classe. Inciso 1. Canal eletrônico específico para atendimento das requisições e ou reclamações apresentadas pelos titulares dos dados pessoais. E, inciso 2. Fluxo para atendimento aos direitos dos titulares de dados pessoais, requisições e ou reclamações apresentadas, desde o seu ingresso até o fornecimento da resposta. Artigo 96. Deverão ser divulgadas em local de fácil visualização e consulta pelo público as informações básicas a respeito dos dados pessoais e dos procedimentos de tratamento, os direitos dos titulares dos dados, o canal de atendimento disponibilizado aos titulares de dados para que exerçam seus direitos e os dados de qualificação do encarregado, com nome, endereço e meio de contato. Artigo 97. Deverão ser disponibilizadas pelos responsáveis pelas serventias informações adequadas a respeito do procedimento de tratamento de dados pessoais, nos termos do artigo 9º da LGPD, por meio de: inciso 1. Aviso de privacidade e proteção de dados. Inciso 2. Aviso de cookies no portal de cada serventia, se houver. Inciso 3. Aviso de privacidade para navegação no website da serventia, se houver. Artigo 98. A gratuidade do livre acesso dos titulares de dados. Artigo 6º, inciso 4 da LGPD, será restrita aos dados pessoais constantes nos sistemas administrativos da serventia, não abrangendo os dados próprios do acervo registral e não podendo, em qualquer hipótese, alcançar ou implicar a prática de atos inerentes à prestação dos serviços notariais e de registros dotados de fé pública. Parágrafo 1º. Todo documento obtido por força do exercício do direito de acesso deverá conter em seu cabeçalho os seguintes dizeres: este não é um documento dotado de fé pública, não se confunde com atos inerentes à prestação do serviço notarial e registral, nem substitui quaisquer certidões, destinando-se exclusivamente a atender aos direitos do titular solicitante quanto ao acesso de seus dados pessoais. Parágrafo 2º. A expedição de certidões deverá ser exercida conforme a legislação específica registral e notarial e taxas e os emolumentos cobrados conforme regulamentação própria. Parágrafo 3º. Mantém-se o disposto quanto aos titulares beneficiários da isenção de emolumentos na forma da lei específica. Parágrafo 4º. O notário e ou registrador coletarão as informações necessárias para a identificação segura do solicitante, com o objetivo de garantir a confidencialidade. Seção 10 das certidões e compartilhamento de dados com centrais e órgãos públicos. Artigo 99. Na emissão de certidão, o notário ou o registrador deverá observar o conteúdo obrigatório estabelecido em legislação específica, adequado e proporcional à finalidade de comprovação de fato, ato ou relação jurídica. Parágrafo único. Cabe ao registrador ou notário, na emissão de certidões, apurar a adequação, necessidade e proporcionalidade de particular conteúdo em relação à finalidade da certidão, quando este não for explicitamente exigido ou quando for apenas autorizado pela legislação específica. Artigo 100. Em caso de requerimento de certidões por meio da telemática, havendo necessidade de justificação do interesse na certidão, o solicitante será identificado por meio idôneo, reconhecido pela entidade responsável pela tramitação do serviço eletrônico compartilhado da respectiva especialidade cartorial. Artigo 101. O compartilhamento de dados com centrais de serviços eletrônicos compartilhados é compatível com a proteção de dados pessoais, devendo as centrais observar a adequação, necessidade e persecução da finalidade dos dados a serem compartilhados, bem como a maior eficiência e conveniência dos serviços registrais ou notariais ao cidadão. Parágrafo único. Deverá ser dada preferência e enviados esforços no sentido de adotar a modalidade de descentralização das bases de dados entre a Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados e as serventias, por meio de acesso pelas centrais às informações necessárias para a finalidade perseguida.
evitando-se a transferência de bases de dados, a não ser quando necessária para atingir a finalidade das centrais ou quando o volume de requisições ou outro aspecto técnico prejudicar a eficiência da prestação do serviço. Artigo 102. O compartilhamento de dados com órgão público pressupõe lei ou ato normativo do órgão solicitante, ou convênio ou outro instrumento formal com objeto compatível com as atribuições e competências legais da atividade notarial e registral. Parágrafo 1º. O compartilhamento deverá ser oferecido na modalidade de fornecimento de acesso a informações específicas adequadas, necessárias e proporcionais ao atendimento das finalidades presentes na política pública perseguida pelo órgão, observando-se os protocolos de segurança da informação e evitando-se a transferência de bancos de dados, a não ser quando estritamente necessário para a persecução do interesse público. Parágrafo 2º. Caso o registrador ou notário entenda haver desproporcionalidade na solicitação de compartilhamento de dados pelo órgão público, deverá consultar a Corregedoria Nacional de Justiça no prazo de 24 horas, oferecendo suas razões à luz do disposto neste artigo. Artigo 103. O responsável pela serventia extrajudicial efetuará, sempre que possível, aplicável e compatível com a finalidade perseguida e o tipo de tratamento, a criptografia ou a pseudonimização de dados pessoais para o acesso a informações ou transferência dos dados para terceiros, inclusive centrais de serviços eletrônicos compartilhados e órgãos públicos. Artigo 104. Os registradores e os notários remeterão dados com a finalidade da formação de indicadores estatísticos às entidades previstas em lei ou regulamento, garantindo que sejam anonimizados na origem, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Artigo 105. Na correição anual, será verificado pelo corregedor permanente a adaptação de suas práticas de tratamento de dados pessoais à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, e a este Código de Normas.